O texto que nós acabamos de ler, ele é a resposta para muitas perguntas que costumeiramente nós fazemos. Perguntas como: Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? Por que esse mal me sobreveio? Por que eu estou com essa enfermidade? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essas dificuldades? Por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe guerra, pobreza, fome? Por que, Senhor, a história da humanidade é repleta de conflitos, intrigas? Por que eu não sou plenamente feliz? Por que eu não consigo, Senhor, viver de uma maneira que cada dia mais glorifique a Ti como Tu mereces ser glorificado? E muitas questões que nós fazemos, Senhor, por quê? Por que isso acontece comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por toda essa situação? A resposta está justamente contida nesse texto que nós acabamos de ler. Sempre na história da humanidade, é uma coisa inegável. A humanidade passa por problemas e dificuldades e sempre pessoas tentam encontrar uma solução mágica para acabar com todos os problemas da humanidade. Reúnem-se filósofos, antropólogos, cientistas, políticos, encontram uma grande quantidade de pessoas falando: não, eu sei a solução do problema da humanidade, eu sei como resolver todos os conflitos. E ainda assim, em pleno século XXI, nós temos problemas com enfermidades, pandemias, guerras, política, tantos conflitos. E aí a pergunta é: Senhor, por que isso acontece conosco? E o texto que nós acabamos de ler é exatamente o texto que mostra o início da humanidade. Deus criou a humanidade, Deus criou o homem, e era para tudo ser belo, ser esplêndido. Mas então acontece esse episódio que nós vemos o resultado. O homem e a mulher, Adão e Eva, nossos pais, em que todos nós somos seus descendentes, eles pecaram contra Deus. Eles caíram do seu estado anterior. E todo esse mal que sobrevém sobre nós é consequência dessa atitude. E uma coisa que eu sempre, às vezes, as pessoas gostam de questionar é: mas isso aí, por que eu tenho que sofrer a penitência que Adão e Eva, nossos pais, nossos antepassados fizeram lá? E existem vários argumentos teológicos, mas um que eu gosto de pensar, e sempre vem na minha cabeça é: será que a gente faria diferente? Será que a gente seria melhor que Adão e Eva? Será que a gente tomaria uma atitude diferente? E quando nós olhamos para nós mesmos, para o nosso próprio coração, às vezes a verdade não é algo que pode nos agradar. E eu quero pensar aqui em algumas questões que justamente explicam o porquê que existe tanta maldade e nós vivemos nessa situação, a origem do mal na humanidade. Então, logo no começo, no versículo 8, em Gênesis capítulo 3, quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. A primeira consequência da atitude de Adão e Eva, do pecado deles, é uma mistura: vergonha, medo e, como consequência, se afastar de Deus. E isso explica justamente porque a humanidade inteira, em peso, ela não busca a Deus, ela não quer servir a Deus. Porque justamente dentro de nós há essa compreensão da vergonha e do medo do pecado que há em nós. Então, a primeira consequência ele fala, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele se afasta de Deus. Uma das coisas que sempre eu questiono, às vezes muitas pessoas perguntam e se fosse diferente? E se Adão não tivesse escondido de Deus, se afastado de Deus? Se Adão tivesse: Senhor, estou aqui, pequei, me arrependo. Mas o que a gente vê, a consequência do pecado inicialmente é afastar de Deus. E é muito comum também nós, quando nós estamos em pecado, nós tentamos nos afastar de Deus, se afastar da comunhão dos irmãos, nos isolarmos. E até como eu comentei antes, com a oração do Daniel, uma das coisas mais maravilhosas realmente do Evangelho é que não importa os nossos pecados, as nossas ofensas, se com o coração sincero nós confessarmos, Ele então nos perdoa, Ele então nos limpa dos nossos pecados. Mas Adão não. Já que mostra uma segunda consequência do pecado,
que está inerente a toda a humanidade: o orgulho, a arrogância. Em vez de Adão reconhecer, não, eu pequei, eu errei, eu estava errado, perdoa-me, Senhor, o que ele faz? Coloca a culpa para outra pessoa. E quando Deus vai perguntar para Eva, o que a Eva faz? Coloca a culpa em outra pessoa. Isso não é característico nosso. Não é da nossa... Muitas vezes as nossas atitudes, eu não estou errado, eu só agi assim por conta de outra pessoa. Tudo bem que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas a culpa em primeiro lugar não é minha. Se a outra pessoa não tivesse feito isso, eu não teria retribuído, eu não teria dado troco, eu não teria... Sempre nós assumimos a posição de Adão e Eva, de nos tornarmos arrogantes, soberbos e de dizermos que não, nós não somos culpados, nós somos a vítima. Quando nós vemos nos evangelhos, sempre a ação de Jesus para com os religiosos, em geral, aqueles que eram arrogantes, soberbos, Jesus os desprezava, Jesus revelava a intenção de seus corações. Mas todos aqueles que eram humildes, que confessavam seus pecados, Jesus então recebia eles. Então a gente vê toda a humanidade. Se você vê esse conflito da Rússia com a Ucrânia, que se juntando com a OTAN, de um lado vai dizer, não, porque a OTAN está querendo invadir o meu território. O outro vai dizer, não, porque a Rússia está querendo invadir a Europa. Sempre os conflitos vão dizer, não, eu estou certo, eu que estou sendo a vítima aqui, eu que estou sendo prejudicado. E aqui você vê que a arrogância de Adão é tão grande que ele fala, a mulher que tu me destes. Ou seja, se você não tivesse me dado essa mulher, não teria problema nenhum comigo. Olha a condição do pecado, como o pecado entra na humanidade. Olha o que há, a natureza, olha como esse texto nos desnuda, nos revela realmente quem nós somos. Sempre querendo se achar a vítima, sempre querendo se achar a parte inocente e sempre colocando a culpa nos outros. No entanto, com consequência dessa atitude, desse afastamento com Deus, nós vemos a consequência que Deus diz tanto à serpente, quanto à mulher e quanto ao homem. A primeira consequência é a serpente. No versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante que muitos estudiosos, quando vê essa passagem, já vê um pré-anúncio do Evangelho. Esse descendente aqui, que seria da mulher, seria justamente apontando para Cristo, que ele seria exatamente a salvação e a remissão para toda a humanidade. Então, mas o que eu quero destacar aqui é a consequência não somente para a mulher e para o homem. No versículo 16 ele fala, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E no versículo 17, Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, esse texto também ele ilustra por que nós sentimos sofrimentos, dores, por que nós temos enfermidades, porque muitas vezes o trabalho é algo maçante. Porque antes, no Éden, Adão tinha um trabalho de cultivar a terra, de ser jardineiro do jardim do Éden. Mas agora, por que para a gente, às vezes, o trabalho é maçante? Por que para a gente a vida ela é fatigante? Por que a gente gosta de reclamar dia após dia? E é curioso que quando a gente olha para o povo de Israel, sempre murmurando contra Deus, sempre reclamando contra Deus. E aí eu faço essa pergunta a nós somos tão diferentes disso?
Quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós falamos de coisas que, se a gente olhasse a nossa realidade, nós mereceríamos coisas muito pior do que aquilo que tem acontecido. E é curioso que sempre quando algo ruim acontece comigo, eu falo que é a lei de Murphy agindo, porque a lei de Murphy em uma forma bem popular, diz, se tem a possibilidade de algo estar errado, com certeza vai dar errado. E aí sempre eu falo, nossa, é a lei de Murphy, sempre agindo comigo, sempre agindo comigo. Só que, às vezes, a gente esquece aquele hino que a gente, algumas vezes a gente canta, né, para contar as bênçãos. Quantas bênçãos? Bota uma lista das coisas boas, das coisas grandiosas, das bênçãos que nós recebemos dia após dia, mas sempre a gente ignora. É sempre mais fácil a gente lembrar dos aflitos, das aflições, dos problemas, da dificuldade, do que a gente lembrar dos livramentos. Lembra de quantas vezes nós oramos a Deus e Deus nos libertou, Deus nos deu livramento, nos deu a salvação para alguma situação específica, mas sempre a gente lembra a nossa vida, nossa, como minha vida é sofrida, como minha vida é dolorida, como a minha vida... E aqui a gente vê exatamente o fato da vida ser maçante, ser fatigante, de ser algo que às vezes nos entendia, é consequência do mal que há em nós, do pecado. E aqui eu quero fazer bem uma distinção entre duas coisas, que na teologia é muito discutida. Uma delas é um pecado, que eu vou chamar pecado com P maiúsculo, e outra são atos pecaminosos. O que seria esse pecado com P maiúsculo? Por conta da queda da humanidade em Adão e Eva, todos nós recebemos como herança esse pecado como P maiúsculo. O que seria esse pecado? É uma maldição que está inerente a cada um de nós. É um câncer que está impregnado em cada um de nós. Por isso que o ser humano em si, ele já nasce morto em seus delitos e pecados. Por isso que a Bíblia inteira fala que nós já nascemos em pecado. Um período da humanidade, muitas pessoas diziam, não, o homem nasce bom, a humanidade nasce boa, é a sociedade que corrompe. Mas as Escrituras falam que não, todos nós já nascemos propensos para o mal. Mesmo que ninguém nos ensine a fazer algo errado, nós já temos inclinação a fazer algo mal. E isso seria o pecado em sua essência, seria essa maldição que está impregnada em cada um de nós. E como consequência de nós termos esse câncer, essa maldição em nós, ela se manifesta através dos atos pecaminosos. As atitudes que nós temos, as fofocas, as brigas, os aflitos, a arrogância. E por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque muitas vezes nós comparamos o nosso nível de santidade com as atitudes. Por exemplo, essa semana eu não fofoquei. Então eu estou santo, porque essa semana eu estou ok. Essa semana eu não briguei com ninguém. Essa semana eu fui bem pacífico. Então essa semana eu não sou um pecador. Essa semana eu não fiz nada de moral. Eu estou de bem com Deus. A questão é, mesmo que nós não façamos nenhuma dessas atitudes, nós somos pecadores. Há essa maldição em nós. Porque se fosse assim, muitos poderiam chegar à arrogância, como os fariseus, batendo no peito e dizendo, Senhor, te dou graças, porque eu não sou pecador como essas pessoas. Eu jejuo, eu dou esmolas, eu faço oração, eu leio a palavra, eu vou em todas as reuniões. E é incrível que mesmo com atitudes religiosas, está pecando. Porque o pecado, aí tem aquela frase que eu acho bem interessante, que diz que nós pecamos porque nós somos pecadores. E não somos pecadores porque nós pecamos. O que isso quer dizer? Há em nós esse câncer, há em nós essa maldição, que se deixar nós livres para fazer realmente o que nós queremos, nós vamos dar lugar ao mal que há em nós. Mas o fato de nós não cometermos uma atitude pecaminosa por um dia ou por uma semana, isso não significa que nós somos santos ou que nós somos perfeitos. Porque como o próprio Paulo fala em Romanos, não há um justo sequer. Não há uma pessoa perfeita, não há uma pessoa plena. A única pessoa que não pecou, que não teve uma falha nenhuma, é Jesus Cristo. E no final desse texto, eu quero destacar aqui no versículo 22. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Como consequência final, nós fomos expulsos do jardim e nós fomos expulsos de ter acesso à árvore da vida. Enquanto algumas pessoas veem isso como uma maldição, muitos veem isso como uma livração que Deus deu a nós. Porque imagina, nós, conhecendo o bem e o mal, nós inclinados para o mal, imagina o que acontece se nós teríamos a vida eterna. Imagina um Adolf Hitler com a vida eterna, um Gengis Khan. Imagina o limite para a maldade na humanidade se todos nós tivéssemos a vida eterna. E justamente para que o mal não se espalhasse, para o mal não crescesse, nós fomos afastados da árvore da vida. Então, o final da história da humanidade termina, nós afastados da árvore da vida, e isso como consequência final, a morte. Por isso que todos nós morremos. Então, muitas vezes, quando nós temos um ente querido que nós perdemos, ou até mesmo nós, quando nós questionamos, por que, Senhor? Por que nós morremos? A resposta está aqui nesse texto. E o que é curioso que quando Deus encontra eles e vê que eles estão nus, veste eles como pele. E isso representa o primeiro sacrifício, a primeira morte de animais que é feita por conta do pecado da humanidade. E isso aponta para algo que no futuro impactaria muito a nós, como hoje que nós estamos celebrando. Nós estamos reunidos para celebrar a Páscoa. E uma coisa muito importante para nós entendermos a Páscoa é nós entendermos exatamente a origem, o surgimento da Páscoa. E para isso, eu peço aos irmãos que abram no livro de Êxodo, capítulo 12, porque isso que aconteceu com Adão e Eva vai ter consequência não somente para o povo de Israel na terra do Egito, como vai ter consequência para cada um de nós. Contexto em Êxodo capítulo 12. Povo de Israel, Deus, com uma mão poderosa, liberta o povo, está libertando o povo de Israel, os hebreus, da terra do Egito, e aqui nós estamos vendo o último sinal, o último grande sinal, em que Deus passaria com seu anjo e mataria todos os primogênitos. Só que, se a gente observar, o que o povo de Israel tem de diferente do povo do Egito? Não são todos eles também filhos de Adão e Eva? Não são todos eles também contaminados pelo mal? Mas então, quando o anjo de Deus passa sobre tanto os israelitas quanto os egípcios, somente os primogênitos egípcios são mortos. Por que isso aconteceu? Capítulo 12, versículo 7. Olha o que o Senhor fala a Moisés para o povo de Israel. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. É curioso a gente observar que dentro do contexto dos dias de hoje, Páscoa está muito associado com coelho, com ovo de Páscoa, ovo de chocolate, e às vezes a gente pensa, não, mas Páscoa tem a ver com Jesus, com o sacrifício de Jesus. Mas mais antes disso, a Páscoa, ela significa no hebraico, pessá, quer dizer, passar por cima. Por que os primogênitos de Israel não foram mortos? Porque Deus falou para Moisés o seguinte, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro. No início, Deus matou um animal para dar peles para Adão e Eva. Aqui está tendo um outro sacrifício de um animal, de um cordeiro, em que o sangue dele vai passar pelos umbrais da porta, e o que aconteceria? O anjo, quando passasse nas casas que tivesse sangue, ele não ia matar os primogênitos, mas ia passar por cima. Esse é o Pessá, essa é a Páscoa, passar por cima. E essa festa, que é muito celebrada e muito comemorada pelos judeus, pelos hebreus, ela representa justamente o livramento da escravidão, da podridão que eles sofriam na terra do Egito. Só que é curioso aqui que como é que eles celebravam a festa? Hoje, como é que a gente celebra a Páscoa? Com um ovo de chocolate, comendo chocolate. Lá, eles comiam a carne do cordeiro assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. E aí é curioso a gente imaginar por quê? Qual que é a importância? Pães asmos, ervas amargas, o que isso tem a ver?
Sempre, uma coisa que é muito importante na tradição judaica é essa questão didática, de ensino, de ensinar os filhos, ensinar as várias gerações. Aí eu pergunto aos pais, aqueles que compraram ovo de chocolate. Se seu filho perguntasse, pai, por que nós comemos ovo de chocolate na Páscoa? Você saberia responder? Aí ele dizer, para alimentar o capitalismo. Brincadeira. Por que nós comemos um ovo de um coelho, que é um mamífero, e ainda de chocolate? Se fosse um povo hebraico, se fosse povo hebreu aqui, se ele perguntasse, pai, por que nós comemos ervas amargas? Aí ele falava, boa pergunta. Porque antes da gente ser liberto pelo Deus Todo-Poderoso, nós éramos escravos no Egito. E a erva amarga significava o tempo amargo que a gente vivia. Então eles aprendiam com essa festa, como Deus libertou eles. Outra pergunta, pai, por que nós comemos pães asmos, que são pães sem fermentos? Eu não sei se todos aqui têm conhecimento, mas como é que era feito o fermento? Você não ia no supermercado comprar o fermento biológico. Você pegava a massa do pão, deixava do lado, esperava apodrecer, ter fungo, e aí essa massa do pão que já estava apodrecida com fungo, para um outro dia, para outra situação, você pegava e colocava uma massa nova, e aí você levedava a massa, então assim que você fazia o fermento. Então era um prato que demorava dias para você preparar. A ideia de pão asmo é, Deus nos libertou tão rápido, que a gente não teve nem tempo de preparar o pão, e por isso que a gente comeu um pão asmo. Mas a pergunta mais importante de todas, por que nós comemos o cordeiro? Por que o cordeiro é uma figura importante na Páscoa? E aí a gente aponta exatamente para o personagem central de toda a Escritura. Você lembra que eu perguntei por que os primogênitos de Israel não morreram, sendo que tantos eles quanto egípcios são filhos de Adão e Eva, estão em pecado, assim como todos nós? Porque a morte, que também era destinada a eles, não foi dada a eles, mas foi dada a um cordeiro. E esse cordeiro simbolizava exatamente a Cristo. Esse sangue que foi colocado nos umbrais na porta representava exatamente a Cristo, que morreria por todos os pecados daqueles que creem no nome de Jesus. Desde o começo, observa como Deus é grandioso em sua sabedoria e inteligência, ensinando os hebreus com uma festa, comendo, através da comida, ensinando eles um princípio que eles iam compreender muito bem no futuro. E aí, pulando para o Evangelho, eu gostaria de ler em João, capítulo 17, um dos momentos que eu acho tão solene, que é quando Cristo ora ao próprio Pai. Em João, capítulo 17. Versículos 13 a 15. É um momento muito íntimo em que nós temos acesso ao Filho conversando com o Pai. E ele diz, versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, ou seja, na presença de todas as pessoas para testemunharem, com que propósito? Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eu comecei com a história de Adão e Eva, que isso explica por que existe tanta maldade no mundo, tanto sofrimento, tanta aflição, por que nós passamos por tantas adversidades. Mas esse texto, ele nos mostra uma coisa que é muito importante, que a gente precisa aprender. Muitos entendem isso, que Jesus ora ao Pai para que nos guarde do mal, no sentido, Deus, nos livra de passar por enfermidade, Senhor, nos livra de passar por dificuldades, mas não é esse o propósito. O propósito, tanto que o próprio Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós seremos odiados, no mundo nós seremos perseguidos, no mundo nós teremos várias diversidades, ou seja, justamente mostra que nós não nascemos para esse mundo, essa não é a nossa realidade última. Mas o que ele fala é o seguinte, não peço que os tire do mundo, porque muitas vezes o nosso desejo é assim, eu não aguento mais viver nessa vida, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa dor, eu quero logo estar contigo. Paulo mesmo, ele fala sobre isso, se dependesse de mim, eu já queria estar com Cristo, com a glória. Mas o que ele fala é, eu não peço que os tire do mundo,
mas que os guardes do mal. O que significa? Senhor, não estou pedindo para que o Senhor impeça deles ter as adversidades, sofrimento ou dor, mas o que eu te peço é, não deixe que o mal domine o coração deles. Não deixe que o mal controle o coração deles. Porque muitas vezes, com essa desculpa que vem justamente essa natureza de Adão e Eva, de nós dizer, não, nós somos injustiçados, nós sofremos, e isso me dá o direito de fazer os outros sofrerem. Isso me dá o direito de fazer um mal para os outros. O que Cristo ora ao Pai? Guarde-os do mal. Não deixa que o mal, ou até na oração dominical, que ele fala, não deixe que nós não caiamos em tentação, mas livra-nos do mal. A ideia é justamente isso, não deixa que o mal domine nosso coração. Pode acontecer as piores coisas, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Paulo, mas a questão é, pode ter os maiores sofrimentos na nossa vida, mas Senhor, não permita que o mal domine o nosso coração. Não deixe que nós sejamos como aquelas pessoas que seguem a linhagem de Adão e Eva nessa maldição do pecado que domina elas e faz com que elas produzam atos pecaminosos. Mas pelo contrário, purifica-nos, santifica-nos, que o nosso coração seja puro, que o nosso coração seja íntegro, que o nosso coração seja voltado para Ti. E aí se lembra que no começo que eu falei, o começo da história da humanidade, ela se inicia como a humanidade sendo expulsa da árvore da vida, não tendo acesso à árvore da vida, justamente por essa Páscoa, por esse Pessah, pelo o anjo que passou por cima de nós em vez de nos destruir, mas justamente o próprio Cristo sofreu essa maldição que estava destinada a nós, é que nós podemos, no último livro da Escritura, lá em Apocalipse, se vocês puderem me acompanhar, no último livro, no começo, Gênesis, nós fomos expulsos da árvore da vida, nós não temos acesso à árvore da vida. E em Gênesis 22, no capítulo 1, no versículo 1, diz, então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, a figura do Cordeiro, da Páscoa, do Pessah. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, esse pecado com P maiúsculo. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro dessa Páscoa. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O motivo de nós termos todo esse sofrimento, todas essas dores, todas as lutas, é por conta do nosso próprio pecado. Mas essa não é a pergunta mais importante que nós devemos ter. A pergunta mais primordial é, Senhor, em Ti, eu sei que haverá um momento em que as dores não mais terão efeito sobre minha vida. Eu não sentirei mais nenhum lamento, nenhum sofrimento. E agora eu estarei diante da presença da árvore da vida e poderei comer da árvore da vida. Que nós nunca esqueçamos, meus irmãos, qual o nosso propósito de estarmos aqui? De quem nós éramos filhos? Da ira de Adão e Eva, do pecado, e agora que nós somos filhos adotados, e agora nós temos justamente por conta desse Cordeiro Pascual, nós temos justamente acesso ao Pai e podemos justamente buscar a Ele todos os nossos dias. E a questão mais importante em nossas vidas é não simplesmente questionar a Deus pelos aflitos, problemas, dificuldades que passamos, mas pedir a Deus, Senhor, guarda-nos do mal. Amém.